Sebastián Coatrin é um canoísta naturalizado brasileiro nascido na Argentina. Nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg de 1999 e Santo Domingo de 2003, ganhou 5 medalhas de prata e 2 de bronze. Competiu nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 e integrou a delegação que disputou os Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro, onde ganhou medalhas de prata e de ouro. Olá, amigos! Abrindo o esporte na TV. E olha que satisfação, né? Nesta noite, simplesmente um atleta olímpico, 4 Olimpíadas, né? Vai conversar conosco na Conexão Brasil-Suíça, Sebastián Ariel Coatrin. Olha, para mim, a satisfação, além de um grande atleta, uma história espetacular na canoagem brasileira. Ele que é nascido em Rosário, na Argentina, mas é naturalizado brasileiro, né? Tem toda a sua carreira no Brasil, competir, né, nas competições todas aí como atleta brasileiro. E falando diretamente da Suíça conosco aqui para o Esporte na TV, para contar um pouquinho dessa carreira espetacular aí, tantos anos na canoagem. Como é que você está, Coatrin? Tudo bom, Jairo? É um prazer enorme estar falando com vocês aí, matando um pouco da saudade, já que a gente tem um histórico aí de ter trabalhado junto em alguns anos, né, dentro da canoagem. Verdade, né? Além da questão como atleta, como profissional, hoje temos a satisfação de dizer que somos amigos, né, Coatrin? Exatamente, Isso. exatamente. Isso aí. Justamente começar por aí, Coatrin, falando um pouquinho dessa tua atuação na canoagem, enfim, né, a tua história dentro da canoagem. Como é que começou essa paixão, hein? Você que nasceu em Rosário, na Argentina, né? Exatamente. Eu nasci em Rosário, na Argentina, e meus pais se mudaram para Governador Valadares, no interior de Minas, quando eu já tinha 5 anos de idade. Então, assim, o meu contato com a Argentina, com a cultura argentina, foi bem pequeno. Eu fui criado em Valadares, né, conheci a canoagem em Governador Valadares, aí me mudei depois para São Paulo, onde era a sede da seleção brasileira, quando eu fui convocado. Mas eu comecei a remar lá no Rio Doce, em Valadares, Olha só. brincando atrás de casa. Foi assim os teus primeiros contatos com a canoa, com a canoagem. Foram assim. Um amigo meu, meus pais sempre falaram, né, que o Rio, na verdade, o Rio é realmente bem perigoso, né? Qualquer rio que tem pouco de correnteza, ele cria armadilhas naturais que as pessoas, na maioria das vezes, as pessoas não conhecem. Então, sempre aconteceram acidentes com alguns afogamentos no rio e tal, e sempre meus pais falaram, olha, fica longe do rio, porque o rio é perigoso, o rio é isso, o rio é aquilo, e a gente morava bem perto do rio e próximo ao local, minha escola era na frente do rio, e tinha umas corredeiras, um lugar bem legal. E num desses dias que eu saí da aula, indo para casa pela beira do rio, vejo um amigo meu remando, né, subindo e descendo as corredeiras. Eu falei, pô, Olha só. que legal. No dia seguinte eu perguntei para ele, olha, pô, é tão difícil assim? Ele falou, não, é facinho, vamos lá hoje que eu te ensino. Aí começou assim. Eu sentei no caiaque, ele me empurrou lá no meio do rio, com o colete e o capacete, porque lá tem muita pedra. Claro. E a partir disso, cara, eu entrei, virei, aí subi de novo no barco, virei de novo, mas falei, poxa, isso aqui é um negócio legal, um desafio legal. E aí comecei a remar. Tomou gosto pela canoagem a partir dali. Exatamente. E como é que começou a tua carreira propriamente como atleta, Quatrin? A partir de que momento, com que idade tu teve esse contato e quem é que te levou, né, propriamente dito, a vir a ser um competidor, um atleta da canoagem? Cara, minha história como atleta ela foi muito natural. Eu comecei brincando, né, com esse meu amigo Manuel dentro do rio, a gente brincava de caiaque lá e tudo, até que meu pai descobriu que eu estava desobedecendo a ordem deles. Mas eu já tinha feito amizade com um grupo de empresários que remavam todos os dias lá no rio e tal, ou remavam de manhã cedo ou remavam no final da tarde conforme o horário de verão. E e aí eles eram amigos do meu pai. Então assim, quando meu pai achou ruim comigo, eles acabaram recorrendo, conversando com ele e tal e falando, olha, deixa ele leva, ele anda bem, ele já pegou o jeito de remar e tal, deixa ele, a gente cuida dele dentro do rio. E aí foi que meu pai liberou. Então essa equipe, né, de amigos do meu pai é que na realidade foi quem cuidou de mim dentro do rio.
E o pessoal, às vezes, que talvez não tenha tanto contato com a canoagem, né, Quatrin? O cara fala com a canoagem, claro, é a modalidade, mas tem as suas categorias, né? Tem a categoria, tem a velocidade, tem a slalom, enfim, tem a oceânica, são algumas categorias dentro da modalidade canoagem. E tu foste um grande atleta na velocidade, né? Exato. Mas eu comecei mesmo na categoria maratona e Olha descida de só. corredeira. Porque no Campeonato Mineiro não tinha modalidade de velocidade porque era bem específica, né? É uma modalidade que é feita em lagos, em raias, e tem uma série de normas a ser seguidas Sim. e caiaques especiais que a gente não tinha. E naquela época, né, tinha muito pouco caiaques daqueles especiais, né, com caiaque bem fininho, bem rápido. Então, eu comecei usando um caiaque turismo e depois eu fui para um caiaque 4,5, um caiaque um pouquinho mais estável, mas comecei descendo corredeiras. Era a minha especialidade. Depois eu pulei 6 meses depois eu pulei para o K1, para velocidade. E com quantos anos foste a tua primeira convocação para a seleção brasileira de canoagem? Tinha 14 anos quando eu fui convocado pela primeira Nossa, que vez. espetáculo, hein? Comecei Garoto. aos 14 e saí da seleção com 32, se não me engano, 33. E isso dá mais tempo do que a vida de atleta de futebol, viu? Que o futebol o pessoal começa com 17, 18, aí para o time profissional. Eu servi a seleção brasileira como atleta 20 anos. Que legal. E a partir daí, Quatrim, campeonatos estaduais, brasileiros, né, sul-americanos, pan-americanos, mundiais, Olimpíadas. Tem como dar uma repassada aí rapidamente, porque eu sei que o histórico é bem grande, nas grandes conquistas, nos grandes momentos do Sebastião Ariel Quatrim como atleta? Cara, assim, basicamente, naquele mesmo ano que eu comecei, a gente participou do Mineiro, eu ganhei o Mineiro. Aí já participei do Brasileiro e fiquei em terceiro. Isso em 88. Aí no 89 eu já fui para o Mundial Júnior. Então aconteceu tudo muito rápido. 91, no 89 eu fui para o Mundial Júnior, e 90 eu já estava no Mundial Sênior. Com 16 Nossa, anos de idade eu já estava no Mundial Sênior, já competindo com as feras. competindo com o que havia de mais graduado na canoagem no mundo. Depois, 91, Jogos Pan-Americanos, foi a primeira vez que o Brasil participou em Cuba nos Jogos Pan-Americanos, a canoagem participou. E depois, Barcelona, em 92, foi a primeira participação da canoagem brasileira em Jogos. E Aí, como é que foi esse momento, hein, Quatrinha, antes da continuidade, um pouquinho falando né, da tua carreira especificamente, mas chegar numa Olimpíada, hein, com 17 anos, ser atleta olímpico, é algo que, né, quantos atletas, né, independente do esporte, sonham em ter a oportunidade de ir uma vez, às vezes já no final de carreira, e tu com apenas 17 anos, numa Olimpíada, no maior evento esportivo do planeta. cara, é uma sensação muito diferente, né? Porque assim, como eu era muito novo no esporte, e no esporte de alto nível, para mim tudo era muito novo. Então, você via as grandes atletas, as feras, você ficava perto na vila, tudo foi uma coisa muito nova, porque a gente não conhecia o que era isso, e nem tinha relatos de como funcionava, porque a canoagem em si nunca tinha participado. Então, assim, foi toda uma mistura de uma coisa muito legal, uma sensação de aprendizado, mas também de conquista, de estar abrindo espaço, junto com dois amigos também que foram, o Álvaro e o Jefferson, foram para lá, né, faziam o K2, e a gente se sentia honrado de estar abrindo uma porta para nosso esporte, né, dentro do Brasil, a nível de Olimpíada. E as sensações são muito, muito diferentes, porque você tem coisas que a gente não estava acostumado. Restaurante 24 horas, a Vila Olímpica, aquela grandiosidade, atletas de alto nível, super famosos andando do teu lado e você vendo os caras do teu lado, pessoas normais, sentando, comendo junto com você. Então, assim, foi uma Olimpíada de aprendizado e de deslumbre, né? E de confirmação de que era isso que eu queria. Eu queria voltar na próxima. Bom, e a partir dali, então, claro, né? Grandes eventos mundiais passaram a ser uma rotina na tua vida, dando continuidade. Depois dessa Olimpíada de Barcelona, Quatrim,
já veio o Mundial também, né? Mais um Mundial É, Sênior. aí teve o Mundial, desde 89 eu participei de todos os mundiais até eu me retirar da canoagem. Então, assim, teve o Mundial logo depois teve como prova mais importante Jogos Sul-Americanos no mesmo ano. No ano seguinte, Jogos Pan e Mundial, classificatória para os Jogos Olímpicos e Jogos Olímpicos em 96. Mas nesse período todo, eu tive dois treinadores muito bons. Um treinador de clube, né, na minha cidade, que chama Wellington Gomes Barbosa, Gomes Fonseca, que foi um cara que ajudou a gente a entender o que era canoagem, o que era um pouquinho mais de treino profissional, levar o caiaque para frente, como é que funcionava a velocidade, e nos apoiou muito, conseguindo que a gente tivesse um pouco mais de estrutura dentro de um clube. Depois, quando eu fui convocado para a seleção brasileira, eu passei a treinar com Carlos Bezerra, que foi um grande professor, até hoje é treinador na USP, um cara super querido, um cara que eu devo muito a coragem que ele teve de me convidar e me levar para morar, né, em São Paulo com 15 anos de idade, 14 para 15 anos de idade. E depois veio os de suave, né, o polonês, que a gente teve aí na carreira uma série de excelentes resultados trabalhando com ele. E após o polonês, eu fiquei trabalhando com ele 12 anos e depois veio o Akos, um húngaro também, excelente treinador, que a gente também conseguiu resultados expressivos e a tão sonhada medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, né? Isso já na Rio 2007, né? Já em 2007. Então, assim, teve uma história longa aí, com 4 grandes treinadores que me ensinaram, me treinaram e me ensinaram muito. E em Olimpíada, a tua grande Olimpíada em resultados foi a Olimpíada de Atlanta, né? Atlanta 96. Isso, o 8º lugar numa final olímpica. Isso, no K1 1000 metros. Eu lembro disso até hoje. Esses dias eu estava vendo um vídeo de lá e é muito interessante porque você olha, você vê os outros atletas um pouco mais velhos, né? E eu mais novo. E se você começa a olhar quem estava na final, só eu não tinha títulos mundiais. Todos os outros tinham Nossa. sido ou campeões mundiais, ou vice-campeões mundiais, ou campeões olímpicos, ou vice-campeões olímpicos. Assim, então, para mim era uma honra estar no meio daquele grupo de 9 atletas, sabendo que muitos outros atletas expressivos de resultados de finais de mundial, de resultados excelentes, medalhistas mundiais, medalhistas de Copas, tinham ficado para trás. Pois é. E além da Olimpíada, você também foi finalista de Mundial, né, o Quadrinho? Isso, no ano seguinte eu fui finalista e 8º no Mundial. Pois é, e aí dando uma sequência espetacular. Em Olimpíadas foram 4, né? A gente já falou: Barcelona, Atlanta, Sydney e Atenas. Isso. Com o grande resultado em Atlanta, chegando à final olímpica. Pan-americanos foram quantos? Pan-americanos foram 5. 91, 90 e 5? 95, 95 depois foi Santo Domingo, né? 95 foi Mar del Plata. Ah, Mar del Plata. Depois o E depois Winnipeg, 99. Santo Domingo, E isso, Santo Domingo é 2003, exatamente. 2003 e 2007 em casa. E aí a coroação disso tudo, uma A tão sonhada sonhada medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos. Sim, porque prata e bronze você tem uma coleção em Pan-Americano, né? Até os Jogos do Rio, eu tinha 9 medalhas em Jogos Pan-Americanos. Dessas 9 eram 7 de prata e 2 de Nossa, bronze. batendo na trave ali sempre, né? Várias vezes. Assim, houve vezes em que eu bati na trave muito feio, sabe? Aquela que trisca na linha para entrar, mas não Nossa, entra a bola, né? é a pontinha do barco ali. Cara, eu perdi 2 vezes a medalha, fiquei com a medalha de prata por coisa de centésimo de segundo. E aí, após o PAN 2007, a coração, medalha de ouro finalmente no peito, um tempo depois você termina a sua carreira, né, Quadrinho? Como atleta. Em 2008, eu tentei classificar para os Jogos de Pequim, não deu certo, aconteceram uma série de coisas e a gente não conseguiu a vaga no Canadá, e depois disso eu decidi parar.
Aí, um mês depois que eu decidi parar, fui convidado para ser treinador das categorias de base, né? Categoria cadete e júnior na seleção brasileira, masculina. E para mim foi um desafio, porque eu já estava formado como professor de educação física, tinha toda uma bagagem de treinamento que eu tinha aprendido com os treinadores que me ajudaram a construir a minha carreira. Eu falei, poxa, vou arriscar, vou decidir entrar de coração, né, nesse desafio. A molecada andou super bem nesse ano. Foi um dos anos que eu me lembro que a Argentina já ganhava do Brasil há vários anos, né? E a gente conseguiu quebrar essa hegemonia deles durante esse ano, nas categorias júnior e cadete masculino. Foi muito legal. Nem mesmo os argentinos acreditaram que a molecada estava andando tanto. E não por mim, mas sim por um trabalho que foi feito pelos próprios treinadores de clube, que eu consegui juntar e a gente conseguiu fazer um trabalho legal durante um período. E eu sempre falo que não foi um trabalho meu, foi um trabalho de um grupo de treinadores que foi fantástico. Depois desse período, eu fiquei 10 meses como treinador da categoria júnior. Eu acabei virando convidado para ser supervisor da modalidade, da velocidade. E aí aceitei o cargo de ser supervisor da modalidade, né? Era uma coisa que eu gostava muito, tinha algumas ideias, alguns ideais, e um deles era montar um centro de treinamento permanente em São Paulo, levando em conta alguns moldes que eu tinha estudado no projeto que eu tinha feito na especialização de administração esportiva avançada. Então, eu tinha feito um projeto de construção de um centro de treinamento. Esse era o meu trabalho de conclusão de curso. E aí a gente decidiu, o Tomazini comprou a ideia, a gente decidiu criar um centro de treinamento. Encontramos um grande parceiro, que foi o Yacht Clube Paulista, e a gente criou um centro de treinamento com qualidade e referência aos melhores centros de treinamento no mundo. Exatamente, eu já tive a oportunidade de conhecer e é espetacular mesmo. E só para o pessoal que não sabe, o Tomazini, que o Cotrim citou, é o presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, né, o João Tomazini. Então, fica um abraço também para o João. Vamos fazer um intervalinho rápido, Cotrim? No segundo bloco, eu quero que tu fale aí sobre a atuação hoje como dirigente, né? O homem está lá na Suíça, né, lá na Europa, comandando tudo. Agora não é só no Brasil, mas é no mundo todo. Vamos ao intervalo e já volto. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Color Graph, gráfica e editora limitada. Voltando então com o Esporte na TV dessa noite, e olha que satisfação, né? Falando com Sebastião Ariel Cotrim, o homem só tem história de 4 Olimpíadas, não sei quantos mundiais, foi finalista olímpico, finalista de mundial, medalhista de ouro em Pan-Americano, não sei lá quantas medalhas, 9 medalhas, né? Entre prata e bronze, também Pan-Americanos. Quantas medalhas ao todo com ouro também?
São 11 medalhas ao todo. Nossa, 11 medalhas pan-americanas, espetacular, né? Uma história que o Quatrin contou aí no primeiro bloco para nós. E agora, no segundo bloco, Quatrin, queria que tu falasse um pouquinho da tua atuação, né, desde ali do momento que tu assumiste justamente como supervisor da modalidade, mas também depois a sequência com a Olimpíada Rio 2016, que foi um evento espetacular, onde tu tiveste uma grande atuação, né, também na organização, enfim, e hoje atuando aí na Suíça. Qual é a cidade aí na Suíça, Quatrin? Eu estou em Lausanne. Lausanne. E a sede da ICF, né, que é a Federação Internacional de Canoagem, fica nessa cidade mesmo ou é em... Não, é aqui mesmo em Lausanne. É a Nessa... sede do Comitê Olímpico Internacional. Perfeito. Queria que tu contasse um pouquinho também dessa atuação, né, o teu momento atual aí como dirigente da canoagem. Bom, Jara, assim, depois que eu continuei, né, meu trabalho como gestor do centro de treinamento e das seleções, era muita coisa para se levar e dar a atenção que era necessária. Eu acabei entrando em acordo com o João Tomazino, presidente, e abri mão de ser o gerente geral, né, de velocidade. Acabei o coordenador de velocidade, supervisor de velocidade, né, como é o nome do cargo. E aí acabei ficando só encarregado de manter o centro de treinamento. Então, e administrar o centro de treinamento. Então, a gente administrava desde a parte administrativa mesmo, dos trabalhos administrativos, financeiros, até a parte administrativa com os atletas, né? Gerenciamento de atletas e de carreira de atletas, tudo. A gente cuidava de uma forma bem abrangente todo o sistema. E fiquei no centro de treinamento durante 3 anos, se não me engano, 2, 3 anos. E depois passei num concurso para participar do Rio 2016 como gerente geral da modalidade de canoagem. Eu cuidaria não só da velocidade, que era a minha especialidade, mas também do slalom e da estreante para a canoagem, né? Que estreou nos Jogos do Rio 2016. Verdade. Então, e aí eu me mudei para o Rio, fiquei 5 anos trabalhando nos Jogos. A gente entregou os Jogos em 2016, foi uma entrega fantástica. E em dezembro... O grande momento, talvez, da canoagem, né, para quem ainda não tinha contato com o esporte, né, o Quatrin, no Brasil, Isaquias Queiroz conquistando 3 medalhas olímpicas, uma ao lado do Erlon de Souza, a paracanoagem também conquistando medalhas, algo histórico para o esporte, né, para a modalidade de canoagem brasileira. Foi fantástico. Assim, além da entrega, que era a minha grande realização, ver aqueles atletas que estiveram no centro de treinamento, treinando com seus treinadores e cresceram cada vez mais, chegarem aos Jogos Olímpicos e ganharem medalha. Para mim foi fantástico. Eu fiquei super feliz de ter participado desse processo todo. Exatamente. De ter sido um treinador júnior, depois um dirigente que criou um centro de treinamento que deu melhores condições para os atletas e depois de ter construído a Olimpíada que eles ganharam medalha. Então, assim, foi um processo muito legal. E depois disso eu voltei para a confederação, eu virei gerente geral de eventos. Eu cuidava de todos os eventos em parceria com um escritório, uma agência de publicidade, depois a agência de eventos saiu e acabou a gente criando um time dentro da CBCA. E onde tu conheceu esse ex-gordinho aqui, né? Nos vários eventos da canoagem. A gente fez vários eventos, inclusive alguns até antes dos Jogos, né? Antes dos Jogos, né? Exatamente. Exato. Viajamos bastante pelo Brasil, né, Quatrin? Exato. Nossa, e era assim, era fantástico, né? Era muito gostoso, verdade. O grupo que a gente criou, depois o grupo do Rio saiu, que era ligado mais à agência, e aí ficou mais todo o time que a gente construiu dentro da CBCA, que é um time fantástico, e que hoje ainda tocam os eventos, né? Todo esse time continua fazendo todos os eventos. E isso que é legal, mesmo eu tendo saído da confederação, quando eu prestei o concurso eu já tinha saído da confederação, tinha voltado tinha ido para morar em Vila Velha,
Hoje eu tenho uma escola de canoagem em Vitória, Poxa, que que é legal. um clube de canoagem onde a gente tem a nossa filosofia é voltada muito daquilo que eu preguei, né, durante todo o processo de treinador e tudo. Então a gente tem um clube lá que tem essa filosofia, essa visão, e acabei passando num concurso e vindo trabalhar na Federação Internacional aqui na Suíça. Então eu estou aqui desde agosto do ano passado, como gerente mundial de desenvolvimento. E Nossa. estou curtindo, porque A, é uma a coisa muito legal. responsabilidade hoje é para o planeta todo, só isso, Quadrinho. Mas é uma coisa que Aquele garoto que começou remando lá em Minas Gerais, hoje tem só essa responsabilidade mundial. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer, né? Mas é legal Espetacular. porque hoje a federação ela tem alguns pilares, alguns projetos pilotos, né, pilares, que são muito legais de desenvolvimento. Então, a minha área de atuação eu tenho desde ajudar atletas até ajudar a confederações a criar confederações, a criar mecanismos para que o esporte se desenvolva dentro dos países. Então, eu tenho um foco muito grande na África, na América Central, um pedaço da América Latina, porque já Brasil, Argentina já tem resultados super expressivos e não precisam da nossa ajuda como Federação Internacional nesse sentido. Mas a gente sempre está fazendo trabalhos em conjunto. A gente já tinha programados aí antes dessa pandemia, a gente tinha programado 2 ações no Brasil em conjunto com a Confederação Pan-Americana e a Confederação Brasileira de Canoagem, no sentido de desenvolver atletas de velocidade e de slalom do continente. Para a gente caminhar o encerramento, já estamos quase estourando o tempo, passa rápido, né? É verdade. Eu queria que tu falasse justamente como é que foi para vocês, para a Federação Internacional, né? Como vocês viram, logicamente, nesse momento complicado aí do coronavírus, né? Que atingiu o planeta todo, mas principalmente falando do esporte em si, da modalidade canoagem, o adiamento da Olimpíada para 2021, estava praticamente tudo pronto, né? Os atletas já na reta final de treinamento, tudo. Como é que a Federação Internacional está trabalhando tudo isso? A gente continua trabalhando duro no sentido de ver quais os eventos que a gente vai conseguir fazer esse ano. Existem eventos que foram adiados para o ano que vem, junto com o processo olímpico, são as classificatórias olímpicas que acontecem, as continentais que acontecem sempre no ano olímpico, um pouco antes. Então, acabaram que essas classificações não puderam ser feitas esse ano e passaram para o ano que vem. Algumas ações em relação à minha área de desenvolvimento também foram prejudicadas. A gente teve que cancelar 6 campings de treinamento entre velocidade e slalom, e a gente está tentando ainda salvar mais 2 aí a partir de setembro, que a gente consiga operar. Vai depender de como as coisas vão andar dentro dos países, porque a gente tem que respeitar uma legislação local, seguindo a orientação da OMS, mas respeitar a legislação local. E foi um pouco complicado. A gente teve cancelamento de muitos eventos e teve o adiamento de muitos outros eventos. Desorganizou um pouco a estrutura de preparação dos atletas, né, porque todos os atletas já estavam no processo já final de preparação, mas no sentido de atrapalhar os resultados dos atletas, eu acredito que não, porque os atletas de ponta classificados para os Jogos Olímpicos, cada um criou o seu sistema e se mantém treinando. Os brasileiros treinam em Lagoa Santa, num centro de treinamento fechadinho, onde só tem acesso às pessoas, determinadas pessoas, não tem, a quantidade de pessoas lá é super pequena. O COB e a Confederação Brasileira fizeram um trabalho estrutural nesse centro de treinamento fantástico. Então, assim, o Lauro, que toca o centro de treinamento lá, junto com o treinador do Isaquias e do Erlon e de alguns outros meninos, também está fazendo... tem essa preocupação, né, de mantê-los um pouco mais isolados junto com as suas famílias, para que eles continuem treinando no processo normal. Praticamente para eles não mudou nada. Pelo assim menos como eu sei que alguns outros atletas ao redor do mundo também fizeram da mesma maneira. Suas federações os isolaram em algum local mais ermo e sem muito contato com outras pessoas, para que eles pudessem continuar treinando vida normal.
Pois é, e tomara que essa situação, né, passe logo, né, para todos, principalmente pela questão da saúde, né, mundial aí, mas também pela questão do esporte, que a gente possa retomar aí a vida normal em todos os segmentos. Quatrim, te agradecer, olha, uma satisfação imensa falar contigo, a tua disponibilidade. Era madrugada no Brasil e depois era madrugada aí, a gente conversando pela questão do fuso horário, né? São 5 horas de diferença, né, do Brasil e para a 5 horas, Suíça. são 5 horas. Exatamente. Mas alinhando a questão da entrevista, olha, muito obrigado mesmo, parabéns por toda a tua história dentro da canoagem brasileira, pela pessoa que tu é, que eu tive a satisfação de conhecer, né? E esse contato que a gente mantém até hoje, Quatrim. Cara, eu só tenho a agradecer a você, a toda a tua equipe, agradecer a você pessoalmente toda a amizade que a gente construiu ao longo desses anos e espero em breve que a gente possa se reunir em um outro campeonato para É se falar. verdade, é. E em algum Longe, lugar do planeta que seja, né? longe desse problema de saúde mundial, Verdade. mas a gente acredita que já está começando já a entrar num processo de normalidade aqui na Suíça. Já a quarentena tem sido já flexibilizada, muita coisa já está abrindo, tem um processo já em outros países já nesse sentido. Eu acho que essa onda já está passando. Assim Espero que seja. ela não. Que assim seja. É isso aí. Tá certo. Hoje conversamos então com Sebastião Ariel Quatrim, né? Espetacular a história do Quatrim ligada à canoagem brasileira. Uma satisfação mais uma vez. E o Esporte na TV, né? Volta no dia de amanhã, às 19h30, ao vivo na sua Vale TV. Grande abraço a todos.